Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos estudar os conceitos de velocidade média, definição, aplicações e questões resolvidas. Um conteúdo amplamente abordado em vestibulares, Enem e concursos públicos. Vamos nessa! Velocidade escalar média. Por definição, a velocidade média é o ΔX sobre ΔT, que corresponde à variação do espaço dividido pela variação do tempo, onde a variação do espaço, o meu ΔX, corresponde à posição final menos a posição inicial. E o ΔT, a variação do tempo, corresponde a um instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Lembrando, pessoal, por se tratar de uma grandeza escalar, nós não estamos levando em consideração o aspecto vetorial dessas grandezas. Portanto, podemos representar simplificadamente que a velocidade média corresponde à distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto. De uma forma simplificada, vamos escrever que Vm é a distância total sobre o tempo total. Lembrando, pessoal, em geral, a velocidade média é diferente da média das velocidades. O que seria a média das velocidades? O móvel vai deslocar aqui um certo trecho com uma velocidade v1. Posteriormente, ele desloca um outro trecho com a velocidade v2. Podemos ter vários trechos. E a questão nos pede a velocidade média do trecho 2. Sempre que eu aplico a definição de velocidade média, eu vou considerar distância total e tempo total. A média das velocidades, nesse caso, seria a velocidade no trecho 1 mais a velocidade no trecho 2, dividido por 2. Em geral, isso aqui é diferente, tá? Então, tomem cuidado, não calculem a média das velocidades. Apliquem a definição, que é a distância total sobre o tempo total. Vamos em frente. Conversão de unidades. É muito comum nas questões de velocidade média fazermos diversas conversões. Entre elas, vamos fazer a conversão de tempo. Normalmente, as unidades mais utilizadas, segundo, minutos e horas. As unidades de distância e de posição, metro e quilômetro. E vamos também converter as unidades de velocidade. A conversão mais utilizada nesse caso é a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, ou o contrário, de quilômetros por hora para metros por segundo. Para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E para passar de quilômetros por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. A pergunta é, por que esse fator 3,6? Nós sabemos que 1 hora corresponde a 3.600 segundos. E que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Posso simplificar aqui. 36 por 10 dá 3,6. Do lado de cá aparece o meu quilômetro por hora. Do lado direito aparece o metro por segundo. E aqui está o meu fator 3,6. Formas de aplicação. Vm, distância sobre o tempo. Lembrando, pessoal, aqui é distância total, tempo total. Tá? A equação 2, que calcula diretamente o tempo. Distância sobre a velocidade média. E a equação 3, que é a distância Vm vezes o t. Lembrando, pessoal, essas formas são iguais. Tá? Não se tratam de equações distintas. Se eu aplicar aqui a minha propriedade matemática, Vm é igual a d sobre t, completo o numerador,
multiplico cruzado, D vezes 1D, igual a Vm vezes T, que é a equação 3. Se eu passo a velocidade média dividindo, D sobre Vm é igual a T, que é a equação 2. Ah, mas por que eu represento então separadamente? Para ficar mais fácil de aplicar nos nossos exercícios. Questão 1. Um automóvel faz um percurso de 18.000 metros em 30 minutos. Qual foi a velocidade média do automóvel? Bom, essa é uma aplicação direta de fórmula. Eu sei que a velocidade média é distância total sobre o tempo total. Porém, pessoal, qual é a distância que o móvel percorreu? 18.000 metros. E o tempo gasto foi de 30 minutos. Percebam que as nossas unidades estão em quilômetros por hora. Ou seja, eu preciso converter as minhas unidades antes de aplicar a fórmula. Fazendo a conversão aqui, vamos fazer uma regra de 3 simples. 1 quilômetro, 1.000 metros. 18.000 metros, x quilômetros. Lembrando, tá? Metro debaixo de metro. Opa, faltou um mzinho aqui. Quilômetro debaixo de quilômetro. X vai ser 18.000 dividido por 1.000. Corta esses zeros aqui. A minha distância é de 18 quilômetros. E o tempo, 1 hora 60 minutos, 30 minutos, x horas. Lembrando, ó, minuto debaixo de minuto. X vai ser igual a 30 sobre 60. Isso aqui vai dar meia hora. Muita gente já faz essas contas de cabeça, tá? Mas estamos fazendo passo a passo aqui para todo mundo entender. Vamos lá aplicar a nossa definição de velocidade média. Distância total sobre tempo total. Tenho divisão de fração. Como eu devo proceder? Mantenho a primeira fração, né, o numerador, e multiplico o denominador invertido. 2 sobre 1. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. 36 quilômetros por hora. Resposta, letra B. Questão 2. Para atravessar um túnel de 1.800 metros de comprimento, um trem de 400 metros de comprimento com velocidade de 20 metros por segundo gasta um tempo de... Está aqui a nossa representação do trem entrando no túnel. Aqui é o início da entrada do trem no túnel. E a saída do trem do túnel. Percebam que o trem tem que sair completamente, tá? Tem que atravessar completamente o túnel. Desde a entrada dele, que é esse ponto, até a saída dele, que é esse ponto, eu tenho aqui o comprimento do túnel, né? O comprimento do túnel e aqui o comprimento do trem. Ou seja, a distância total percorrida é o comprimento do trem mais o comprimento do túnel. Distância 1.800 mais 400, 2.200 metros. Com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Vamos aplicar, portanto, a segunda equação. Tempo é igual a distância sobre a velocidade média. Nesse caso vai ser 2.200 metros dividido por 20 metros por segundo. Vou cortar um zero, 220 por 2, 110 segundos. Mas não temos essa informação aqui diretamente.
eu preciso converter esses 110 segundos em minutos, né? 110 segundos é igual a 60 segundos mais 50 segundos. 60 segundos corresponde a 1 minuto e 50 segundos corresponde a 50 segundos. Então, a nossa resposta é a letra D. Questão 3. Um automóvel com uma velocidade média de 72 km por hora percorre em 20 segundos a distância de... Vou aplicar a terceira equação. D igual a velocidade média vezes o tempo. A minha velocidade média é de 72 km por hora. E o meu tempo é de 20 segundos. Percebam que a minha unidade na resposta está em metros e o meu tempo está em segundos. Portanto, eu preciso converter a minha velocidade. Vamos aplicar a regrinha do 3,6. Se eu estou em quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo, eu divido por 3,6. Divisão com casa decimal, eu igualo o número de casas depois da vírgula e retiro a vírgula. 720 dividido por 36. Pego 72 por 36 dá 2. 72 menos 72, 0. Esse 0 passa para cá. Portanto, 72 km por hora corresponde a 20 metros por segundo. Vou aplicar a minha equação para calcular a distância. Velocidade média é 20 metros por segundo, vezes o tempo, que é 20 segundos. 20 vezes 20, 400 metros. Resposta, letra C. Questão 4. Um automóvel faz metade de um percurso com velocidade média de 40 km por hora e a outra metade com velocidade média de 60 km por hora. Qual é a velocidade média do automóvel no percurso todo? A nossa distância, pessoal, vamos chamar de D. D minúsculo. E o tempo total nós vamos dividir em duas etapas. A etapa 1, que é o T1, mais a etapa 2, que é o T2. Vamos calcular cada um dos tempos. Quem é o T1, quem é o T2? O tempo é a distância sobre a velocidade. No trecho 1, ele percorre metade da distância com uma velocidade de 40. Então, T1 é D sobre 80. O T2 ele percorre a outra metade da distância com uma velocidade de 60. Então, o T2 é D sobre 120. Velocidade média é a distância sobre o tempo. A distância total é D. E o tempo total é o T1 mais o T2. Confere? Dando seguimento, vou tirar o MMC de 80 e 120, que é 240, dividido por 80, 3. Vem para cá, 3D. 240 dividido por 120, 2, vezes D, 2D. Continuando desse lado, vou ter que velocidade média é distância sobre 5D dividido por 240. De novo, olha, eu mantenho o numerador e multiplico o denominador invertido aqui. Tá? 240 sobre 5D. Corto o D com o D. 240 dividido por 5, 48. Resposta, letra B. Essa é uma questãozinha um pouco mais difícil. Não informou a distância percorrida e nem o tempo gasto em cada um dos trechos. Questão 5. Uma questão de gráfico aí, ó. Determine a velocidade média do automóvel ao longo do percurso representado no gráfico abaixo. Quando a gente tem gráfico, a primeira coisa a se fazer é identificar quais são as grandezas representadas no gráfico.
No eixo vertical eu tenho x, né, que é a posição. E no eixo horizontal eu tenho tempo em segundos. Muito bem. Inicialmente, o automóvel parte da posição x igual a 0 e chega à posição x igual a 30. Esse é meu trecho 1. Então, ele percorre uma distância de 30 metros. No trecho 2, ele inicia na posição x igual a 30 e permanece nessa posição o tempo todo. Então, aqui a distância que ele percorre é 0. No trecho 3, ele sai da posição x igual a 30 e retorna para a origem. Então, ele percorre 30 metros no sentido contrário. Nesse caso, a minha distância total percorrida é de 60 metros. O tempo total gasto é de 9 segundos. A minha velocidade média, distância sobre o tempo, resposta 6,66 metros por segundo. Letra A. Num trecho de 500 metros, um ciclista percorreu 200 metros com velocidade de 20 metros por segundo e o restante com velocidade constante de 10 metros por segundo. A velocidade escalar média do ciclista no percurso todo foi, letra A, 5, 7,5, 10, 12,5 ou 15 metros por segundo. Muito bem, nós temos dois trechos, trecho 1 e trecho 2. No primeiro trecho, ele percorreu 200 metros com uma velocidade de 20 metros por segundo. O segundo trecho, ele percorreu 300 metros com uma velocidade de 10 metros por segundo. Qual a velocidade média? No primeiro trecho, 200 dividido por 20, ele gastou um tempo de 10 segundos, T1. No segundo trecho, 300 dividido por 10, ele gastou um tempo de 30 segundos. Portanto, o meu tempo total foi de 40 segundos. Velocidade média, distância total sobre o tempo total, 500 metros dividido por 40 segundos. Corta esse 0, 50 dividido por 4, 12,5 metros por segundo. Resposta letra D. É isso, bons estudos e até a próxima.